Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, muito boa tarde a todos. Aqui quem fala é Neto Cursino Picanso. Hoje, nessa tarde abençoada, nessa tarde de 22 de setembro, uma tarde onde eu venho trazer para você, e Deus está inspirando para trazer para você aqui uma palavra, na qual nós vamos poder nos agarrar nessa palavra. E eu sei que tem muita gente, meus amigos, muitas famílias, a qual o inimigo se levantou, mas ele se levantou para ele ser um derrotado, porque ele já é um derrotado. Nós vemos muitos casais separados, e o inimigo sabe que são os últimos dias. A Bíblia nos diz que são os últimos dias, e o inimigo, sabendo disso, ele vem destruir as famílias, fazendo com que o marido ele não consiga mais entender a mulher, fazendo com que a sua mulher não consiga mais entender você, o marido. Ora, minha irmã, meu irmão, fique alerta, porque com essa palavra Deus está colocando para dentro da tua casa o poder do Espírito Santo, onde vai santificar a tua vida, onde vai trazer a luz que você tanto está buscando. Ora, meus irmãos, nós sabemos que as dificuldades são tantas, e que você muitas vezes vai na sua igreja, você está com a Bíblia embaixo do seu braço, você está orando, você está caminhando, mas parece que as coisas não estão dando certo. Esse é o momento de você compreender, meu irmão, através da palavra de Deus, porque muitos são aqueles que vão na igreja, que seguem a letra, mas o compromisso sério com Deus, muitas vezes, na hora que se precisa ter, a pessoa não consegue ter, porque ela está cega, meus irmãos. E você que está passando por esses problemas com os filhos, no casamento, no trabalho, seja onde você estiver, na política, às vezes, muitas vezes, com seu irmão de igreja, você está passando por algum tipo de atribulação, de contenda. Agora você vai entender porque você passa por isso, meus amigos. Eu vou falar agora, entregar essa palavra para você refletir, porque Deus, Ele está querendo que você volte para casa. Ele quer que você volte para casa, e nós vamos entender que em Lucas 15, capítulo 15, versículo de 11 a 32, onde nós vemos na Bíblia Jesus falar do filho pródigo, que ele retorna à casa dos pais. Ora, meus irmãos, aquele filho ele já tinha preparado até um discurso para a volta dele. Ele fez de tudo para pegar sua herança, e ele foi curtir a vida. E você está pensando aí que Deus, muitas vezes, Ele não vai te amparar. Você que está afastado da igreja, você que está afastado da palavra de Deus, você que está afastado do Evangelho. O diabo às vezes o inimigo coloca no teu coração que não tem mais jeito, que não tem volta. Tem, meus amigos. Assim como aquele pai, quando ele viu o filho dele, o filho pródigo, ele não quis saber. Assim é Deus. Deus rasga, através da crucificação de Jesus Cristo, Deus rasga todo o teu passado. Mas você precisa estar na presença de Deus. Você precisa estar em comunhão com Deus. Você precisa estar buscando o Espírito Santo de Deus, para que quando você volte para a casa de Deus, quando você volte para Deus, Ele vai estar com uma imensa alegria te esperando. Ele está saltitando, Deus está torcendo para que esse momento chegue, de você retornar à casa do Pai, de você retornar a essa vida familiar, assim como o filho pródigo, um longo período, tendo levado uma vida desregrada, extravagante. O filho pródigo,
ficou repleta a vida dele, repleto de esbanjamento e desperdício. Então faz parte de uma das 3 parábolas sobre essa redenção, sobre essa perda e redenção. O filho pródigo que volta à casa do pai e mesmo assim o pai o recebe. Então, amados irmãos, nós estamos numa caminhada, rumo a Deus, e nós precisamos organizar nossa vida espiritual o mais rápido possível. São os fins do tempo, irmão. E hoje a mensagem de hoje, ela está lá no Salmo 23. Pegue a sua Bíblia, irmão, abra a sua Bíblia, leia o Salmo 23, Salmo 23, versículo 4, que nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ora, Davi, esse salmo de Davi era um menino novo, era um homem que andava com Deus. Então veja bem, ele caminhava, Davi como pastor, ele coloca, para quem não sabe o que é o vale da sombra da morte, era um caminho que era de Jerusalém, entre o Mar Morto. Então esse caminho, ele era de Jerusalém, entre o Mar Morto. O Vale da Sombra da Morte era um caminho que você tinha que passar lado a lado, onde o pastor tinha que andar ao lado das ovelhas. E você sabe que as ovelhas, elas enxergam pouco, meus irmãos, muito pouco. Então o pastor tinha que caminhar lado a lado. Então, veja bem, Jesus nos convida para andar lado a lado pelo caminho da tribulação. Eu sei que há famílias que estão destruídas nesse momento. O filho briga com o pai, o filho às vezes mata o pai bate no filho, ameaça a família, a esposa que ameaça o marido, as traições. Tudo isso não é normal, meus irmãos. O inimigo tem se levantado contra essa família. O inimigo tem feito dessa família um escravo, uma escrava, e os filhos sofrendo. Isso não é normal. Hoje vai acabar, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus vai entrar na sua casa, vai avivar esse coração desse marido, dessa mulher, desses filhos, trazer o amor para essa mulher, para esse marido, onde eles vão se olhar novamente com o olhar do amor de Deus. Essa família vai se enxergar novamente com o olhar de Deus. Esse marido vai amar essa esposa vai respeitar o seu marido. Então em Jerusalém havia esse Mar Morto. Então essa trilha da sombra da morte era uma trilha tão difícil, irmão, tão difícil, que eu preciso repetir aqui, porque alguém está precisando dessa palavra. As ovelhas enxergam mal, e elas tinham que andar lado a lado. Então o Senhor, Ele te enche de graça quando você anda lado a lado com Ele, e você consegue enxergar o caminho. Mulher, você consegue enxergar o caminho. Homem, você consegue enxergar o caminho, mas você precisa estar lado a lado nesse caminho quando você for atravessar o vale da sombra da morte. E nesse momento você pode estar atravessando o seu vale, irmão. E agora é hora de o Senhor te encher de graça. Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão solitárias? Nós somos limitados. Nós precisamos caminhar com Jesus Cristo, com Deus Todo-Poderoso, ter um compromisso com Deus, firmar com Deus, não dar espaço para o diabo, porque Satanás, ele quer destruir, e ele pode destruir se você der o espaço. Sutilmente ele vai te levando para um abismo, mas a promessa de Deus é que se você
buscar o Espírito Santo de Deus, ele caminha lado a lado contigo e o inimigo não tem brecha. Então a presença do pastor não significa ausência de problemas, e sim a garantia de proteção, mesmo através dos lugares mais absurdos que você ande, o Senhor Deus vai estar contigo. Ou seja, mesmo você atravessando, passando por lugares mais sombrios e perigosos, problemas e dificuldades, suas ovelhas possuem vida, luz, ou seja, você é cheio de luz, cheio de vida de Deus, o sopro de Deus está em ti, meu amado irmão, minha amada irmã. Elas sabem que não precisam temer os dias difíceis da vida, pois o pastor caminha lado a lado com elas. Isto é, agir em cada situação, e diante disso eles desfrutam da paz, pois sabem que cada passo rumo ao futuro passará primeiro pela sua aprovação, pela aprovação de Deus. E o nosso pastor é Jesus Cristo, irmão. O homem erra, mas Jesus Cristo não erra. Se você está insatisfeito, se você está com mágoa no seu coração, se você tem o ódio, a ira, se você está com raiva do seu marido, com raiva da sua esposa, isso não é normal, isso não é de Deus. Procure a palavra de Deus na Bíblia, irmão. Encontre. Jesus Cristo mesmo falou. O divórcio, ele não é do agrado de Deus. E Jesus Cristo repetiu 2 vezes isso. Para isso ele disse, desde o início, Deus criou macho e fêmea. Então o homem vai se juntar com a sua mulher e se tornará uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa. Então, irmão, Satanás ele vem caminhando para a destruição da família, porque ele sabe que nós estamos no último tempo. Mesmo assim, Jesus Cristo, ele mesmo exclamou com grande voz, dizendo na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. O que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Onde você vai encontrar isso? Vai encontrar em Marcos 15, versículo 34. Então, Deus, Jesus Cristo, ele carregou todos os nossos pecados, ele se tornou pecador, e Deus nesse momento ele não anda com o pecado, então ele se afastou, porque Jesus Cristo carregou todos os nossos pecados na cruz, e em sua morte Deus aceitou esse sacrifício. Então ele rasgou todos os nossos pecados, irmãos. Nós estamos salvos por Jesus Cristo, acredite nisso. E agora vamos orar para que você tenha uma vida plena em Jesus Cristo, para que a tua família possa nesse momento se recuperar e viver uma vida de bênçãos. Feche os seus olhos, por favor. Ó eterno Pai, Altíssimo Deus Todo-Poderoso, graça te damos, ó Pai, porque Tu tem nos revelado a verdade, Tu tem nos mostrado o caminho, meu Pai. Ele é estreito e apertado, mas Tu tem a promessa no Salmo 23 que Tu vai andar lado a lado. Tu é o nosso pastor, ó Deus maravilhoso, Deus de maravilha, Deus da promessa. Transforma as famílias, meu Pai. Transforma o coração desse homem, dessa esposa revoltada. Transforma, Senhor, o coração desses filhos revoltados, filhos angustiados. Abre os olhos dessa família, meu Pai. Coloca o Teu Espírito Santo nessa casa, ó Deus. Eu venho aqui junto com você, meu amigo irmão, minha amada irmã, pedir e clamar a Deus nessa tarde maravilhosa, para que Ele tome conta da sua família, para que Ele tome conta do seu caminho e para que Ele te abençoe imensamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a paz e a graça e a glória de Deus esteja sempre com vocês, na casa de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ótima tarde a todos.